O campo de ponto zero sugeria duas possibilidades irresistíveis para Hall. É claro que representava o santo graal da pesquisa sobre energia. Se pudéssemos de alguma maneira utilizar esse campo, poderíamos ser toda a energia que um dia iríamos precisar, não apenas para não faltar combustível na Terra, mas para a propulsão espacial que nos conduzirá às estrelas mais distantes. No momento, viajar para a estrela mais próxima fora de nosso sistema solar exigiria um foguete tão grande quanto o Sol para transportar o combustível necessário, mas também uma implicação maior, a de um vasto mar de energia subjacente. A existência do campo de ponto zero sugeria que toda a matéria no universo estava interligada por ondas que estão espalhadas através do tempo e do espaço, e podem prosseguir infinitamente, ligando cada parte do universo a todas as outras. A ideia do campo talvez ofereça uma explicação científica para muitas questões metafísicas, como a crença chinesa na força vital ou Qi, descrita nos textos antigos como algo semelhante a um campo de energia. Essa ideia refletia o relato da primeira máxima de Deus no Antigo Testamento, faça-se a luz, a partir da qual a matéria foi criada. Hall possivelmente viria a demonstrar em um trabalho publicado pela Physical Review, uma das publicações mais consagradas da física, que a existência do estado estável da matéria depende dessa permuta dinâmica de partículas subatômicas com campo de energia de sustentação do ponto zero. Na teoria quântica, um problema com o qual os físicos constantemente se debatem diz respeito à questão de por que os átomos são estáveis. Essa questão poderia ser examinada no laboratório ou matematicamente, utilizando-se átomos de hidrogênio. Contendo um elétron e um próton, o hidrogênio é o átomo mais simples de ser examinado. Os cientistas quânticos lutaram com a questão de por que o elétron descreve uma órbita ao redor do próton. No entanto, no mundo atômico, qualquer elétron em movimento que tivesse uma carga não seria estável como um planeta em órbita. Com o tempo, irradiaria energia ou a esgotaria, movendo-se na forma de espiral em direção ao núcleo, fazendo com que toda a estrutura atômica do objeto entrasse em colapso. O físico dinamarquês Niels Bohr, outro fundador da teoria quântica, lidou com o problema declarando que não o permitiria. A explicação de Bohr foi: um elétron só se irradia quando salta de uma órbita para outra, e as órbitas precisam ter a diferença adequada de energia para explicar qualquer emissão de um fóton de luz. Bohr criou sua própria lei, que basicamente dizia o seguinte: não há energia, ela é proibida. Proíbo que o elétron colapse. Essa afirmação e suas implicações conduziram a outras suposições a respeito de a matéria e a energia possuírem características de onda e de partícula, o que mantinha os elétrons no lugar e em órbitas particulares, e, em última análise, levavam ao desenvolvimento da mecânica quântica. Ao menos, em termos matemáticos, não existe nenhuma dúvida de que Bohr estava certo ao prognosticar essa diferença nos níveis de energia. Mas, o que Timothy Boyer havia feito, e que Hall depois aperfeiçoou, foi mostrar que se levarmos em conta o campo de ponto zero, não teremos que nos apoiar na máxima de Bohr. Podemos mostrar, matematicamente, que os elétrons constantemente ganham e perdem energia a partir do campo de ponto zero em um equilíbrio dinâmico, equilibrado com exatidão na órbita certa. Os elétrons obtêm energia para seguir em frente sem perder velocidade, porque se reabastecem utilizando essas flutuações do espaço vazio. Em outras palavras, o campo de ponto zero é responsável pela estabilidade do átomo de hidrogênio e, por inferência, pela estabilidade de toda a matéria. Hall demonstrou que,
Se interrompêssemos a energia do ponto zero, toda a estrutura atômica entraria em colapso. Hall também demonstrou, por meio de cálculos físicos, que as flutuações das ondas do campo de ponto zero determinam o movimento das partículas subatômicas e que todos os movimentos de todas as partículas do universo, por sua vez, geram o campo de ponto zero, uma espécie de circuito de feedback autogerador através do cosmo. Na cabeça de Hall, o processo era parecido com um gato que corre atrás do próprio rabo. Eis o que ele escreveu em um trabalho. A interação do campo de ponto zero equivale a um estado de vácuo subjacente, estável, do nível mais baixo, no qual a interação do campo de ponto zero simplesmente reproduz o estado existente em uma base de equilíbrio dinâmico. Isso implica, diz Hall, um tipo de estado fundamental autogerador e grandioso do universo, que a todo tempo se renova e permanece constante, a não ser que seja de alguma maneira perturbado. Também significa que nós, e toda a matéria do universo, estamos literalmente conectados aos confins mais distantes do cosmo, por meio das ondas do campo de ponto zero das mais imensas dimensões. De uma maneira bastante semelhante às ondulações do mar ou de um lago, no nível subatômico, as ondas são representadas por oscilações periódicas que se deslocam através de um meio, que neste caso é o campo de ponto zero. Elas são representadas por um S lateral ou curva senoidal, como uma corda de pular que é segurada nas duas pontas e balançada para cima e para baixo. A amplitude da onda é a metade da altura da curva da crista ao cavado. E um único comprimento de onda, ou ciclo, é uma oscilação completa, ou a distância entre, digamos, duas cristas ou dois cavados adjacentes. A frequência é o número de ciclos em um segundo, em geral medida em Hz, onde 1 Hz equivale a um ciclo por segundo. No Reino Unido, a eletricidade da nossa rede elétrica é fornecida em uma frequência de 50 Hz, ou ciclos por segundo. Nos Estados Unidos, a frequência é de 60 Hz. Os telefones celulares operam entre 900 ou 1800 MHz. Quando os físicos usam o termo fase, estão se referindo ao ponto em que a onda se encontra na sua jornada oscilante. Diz-se que duas ondas estão em fase quando ambas estão, na verdade, tendo um máximo ou um mínimo ao mesmo tempo, mesmo que tenham diferentes frequências ou amplitudes. Entrar em fase é o mesmo que entrar em sincronia. Um dos aspectos mais importantes das ondas é que elas são codificadoras e portadoras de informações. Quando duas ondas estão em fase e coincidem parcialmente uma com a outra, o que é chamado de interferência, a amplitude combinada das ondas é maior do que cada amplitude individual. O sinal fica mais forte. Isso equivale a uma impressão ou troca de informações chamada interferência construtiva. Se uma está chegando ao máximo e a outra ao mínimo, elas tendem a se neutralizar mutuamente, processo que se chama interferência destrutiva. Depois que colidem, cada onda passa a conter informações a respeito da outra, sob a forma de codificação de energia, além das outras informações que já continha. Os padrões de interferência correspondem a uma constante acumulação de informações, e as ondas possuem uma capacidade quase infinita de armazenamento. Se toda a matéria subatômica do mundo está constantemente interagindo com esse campo de energia do estado fundamental ambiente, as ondas subatômicas do campo estão a todo momento gravando um registro da forma de tudo. Na qualidade daquele que precede e registra todos os comprimentos de onda e todas as frequências. O campo de ponto zero é uma espécie de sombra do universo para todos os tempos, uma imagem espetacular
e um registro de tudo que já existiu. De certo modo, o vácuo é o início e o fim de tudo no universo. Embora toda a matéria esteja cercada pela energia do ponto zero, que bombardeia de maneira uniforme determinado objeto, houve casos em que os distúrbios no campo puderam ser mensurados. Um dos distúrbios causados pelo campo de ponto zero é o deslocamento de Lamb, que recebeu o nome em homenagem ao físico americano Willis Lamb, e foi desenvolvido durante a década de 1940 com a utilização de um radar do período da guerra, que mostra que as flutuações do ponto zero fazem com que os elétrons se desloquem um pouco em suas órbitas, provocando desvios de cerca de 1000 MHz na frequência. Outra ocorrência foi descoberta na mesma década, quando um físico holandês chamado Hendrik Casimir demonstrou que duas placas de metal colocadas próximas uma da outra formam uma atração que parece puxá-las para mais perto uma da outra. Isso acontece porque, quando duas placas são colocadas bem perto uma da outra, as ondas do ponto zero entre as placas ficam restringidas àquelas que essencialmente abarcam a lacuna. Como alguns comprimentos de onda do campo são excluídos, isso provoca um distúrbio no equilíbrio do campo, e o resultado é um desequilíbrio de energia, com menos energia no intervalo entre as placas do que no espaço vazio do lado de fora. Essa maior densidade de energia faz com que as duas placas de metal se atraiam. Outra demonstração clássica do campo de ponto zero é o efeito van der Waals, que também recebeu o nome em homenagem ao seu descobridor, o físico holandês Johannes Diederik van der Waals. Ele descobriu que forças de atração e repulsão atuam entre os átomos e moléculas por causa da maneira como a carga elétrica é distribuída. E com o tempo, descobriu-se que, uma vez mais, isso tem a ver com um desequilíbrio local no equilíbrio do campo. Essa propriedade permite que certos gases se transformem em líquidos. Também foi demonstrado que a emissão espontânea, quando os átomos decaem e emitem radiação sem nenhuma razão aparente, é um efeito do campo de ponto zero. Timothy Boyer, o físico cujo trabalho entusiasmou Puthoff, demonstrou que muitas das propriedades do outro lado do espelho da matéria subatômica, com as quais os físicos se debatiam e que resultaram na formulação de um conjunto de estranhas regras quânticas, poderiam facilmente ser explicadas na física clássica, desde que o campo de ponto zero fosse incluído como um fator. A incerteza, a dualidade onda-partícula, o movimento flutuante das partículas, tudo tinha a ver com a interação da matéria e o campo de ponto zero. Hall até mesmo começou a perguntar se isso não poderia explicar o que continua a ser a mais misteriosa e exasperante das forças, a gravidade. A gravidade é a Waterloo da física. A tentativa de entender a base dessa propriedade fundamental da matéria e do universo tem atormentado os maiores gênios da física. O próprio Einstein, que foi capaz de descrever a gravidade de uma maneira bastante satisfatória por meio da sua teoria da relatividade, não conseguiu explicar qual era a origem dela. Ao longo dos anos, muitos físicos, inclusive Einstein, fizeram diversas tentativas, tentaram atribuir à gravidade uma natureza eletromagnética, defini-la como uma força nuclear ou até mesmo conferir um conjunto próprio de regras quânticas para ela. Mas tudo foi inútil. Mais tarde, em 1968, o respeitado físico soviético Andrei Sakharov virou de cabeça para baixo a premissa habitual. E se a gravidade não fosse uma interação entre objetos, e sim um efeito residual? Falando de maneira clara, e se a gravidade fosse um efeito secundário do campo de ponto zero,
causado por alterações no campo, motivadas pela presença da matéria. Toda a matéria no nível dos quarks e dos elétrons sacoleja devido à sua interação com o campo de ponto zero. Uma das regras da eletrodinâmica é que uma partícula energizada flutuante emite um campo de radiação eletromagnético. Isso significa que, além do campo de ponto zero primário propriamente dito, existe um mar desses campos secundários. Esses últimos causam uma fonte atrativa entre duas partículas, fonte essa que Sakharov acreditava ter alguma relação com a gravidade. Hall começou a refletir sobre essa ideia. Se fosse verdade, os físicos estariam errados ao tentar estabelecer a gravidade como uma entidade autônoma. Em vez disso, ela deveria ser considerada uma espécie de pressão. Ele começou a pensar a gravidade como uma espécie de efeito Casimir de longo alcance, com dois objetos que bloqueavam algumas das ondas do campo de ponto zero, passando a ser atraídos um pelo outro. Ou talvez ela fosse até mesmo uma força van der Waals, de longo alcance, como a atração de dois átomos situados a determinada distância. Uma partícula no campo de ponto zero começa a vibrar devido à sua interação com o mesmo. Duas partículas, além de possuírem suas próprias vibrações, são influenciadas pelo campo gerado por outras partículas, que também estão vibrando do seu modo particular. Por conseguinte, os campos gerados por essas partículas, que representam um escudo parcial do difuso campo de ponto zero do estado fundamental, causam a atração que chamamos de gravidade. Sakharov desenvolveu essas ideias apenas como uma hipótese. Puthoff foi mais adiante e começou a formulá-las matematicamente. Demonstrou que os efeitos gravitacionais eram totalmente compatíveis com o movimento da partícula do ponto zero, que os alemães tinham apelidado Zitterbewegung, ou movimento trepidante. Relacionar a gravidade com a energia do ponto zero solucionou vários enigmas que confundiam os físicos há muitos séculos. Respondeu, por exemplo, à pergunta de por que a gravidade é fraca e por que não pode ser neutralizada. O próprio campo de ponto zero, que sempre está presente, não pode ser neutralizado por completo. Explicou também por que podemos ter uma massa positiva, mas não uma negativa. Por fim, reuniu a gravidade às outras forças da física, como a força nuclear e o eletromagnetismo, formando uma teoria convincente e unificada, algo que os físicos sempre estiveram ansiosos por fazer, mas que nunca haviam conseguido. Hall publicou a sua teoria da gravidade e obteve aplausos educados e comedidos. Embora ninguém tenha se apressado em reproduzir os seus dados, ao menos ele não foi ridicularizado, embora o que tivesse escrito contrariasse fundamentalmente a base da física do século XX. A física quântica afirma que uma partícula pode ser simultaneamente uma onda, a não ser que seja observada e em seguida mensurada, momento em que todas as suas possibilidades colapsam em uma entidade fixa. Já a teoria de Hall diz que uma partícula é sempre uma partícula, e seu estado apenas parece indeterminado porque ela está constantemente interagindo com esse campo de energia no segundo plano. Outra qualidade de partículas subatômicas, como os elétrons, que é considerado um dado básico na teoria quântica, é a não localidade, a misteriosa ação à distância de Einstein. Essa qualidade também pode ser explicada pelo campo de ponto zero. Para Hall, ela era análoga a duas varas fincadas na areia à beira do oceano prestes a serem atingidas por uma onda. Se não desconhecêssemos a existência da onda e as duas varas tombassem por causa dela, uma depois da outra,
poderíamos achar que uma delas havia afetado a outra à distância e chamar isso de um efeito não local. Mas se as flutuações do ponto zero fossem mecanismo subjacente que atuasse sobre entidades quânticas e fizesse com que uma entidade afetasse a outra. Se isso fosse verdade, significaria que cada parte do universo poderia estar instantaneamente em contato com todas as outras. Enquanto dava seguimento ao seu trabalho no SRI, Hal montou um pequeno laboratório em Pescadeiro, nos contrafortes do litoral norte da Califórnia, dentro da casa de Ken Shoulders, um brilhante engenheiro pesquisador que ele conhecia havia anos e a quem contratara recentemente para ajudá-lo. Hal e Ken começaram a trabalhar na tecnologia de carga condensada, uma versão sofisticada de quando esfregamos o pé no tapete e depois levamos um choque quando tocamos em algum objeto de metal. Os elétrons se repelem e não gostam de ser colocados muito perto um dos outros. Entretanto, é possível agrupar com firmeza a carga eletrônica se inserirmos no cálculo campo de ponto zero, o qual, em algum ponto, começará a juntar os elétrons como se fosse uma minúscula força de Casimir. Isso nos permite desenvolver instrumentos eletrônicos em espaços muito pequenos. Hal e Ken começaram a produzir aparelhos que usavam essa energia e depois patenteavam as descobertas. Com o tempo, inventaram um dispositivo especial que conseguia encaixar um dispositivo de raio-x na extremidade de uma agulha hipodérmica, possibilitando que os profissionais da área médica tirassem fotografias de partes de corpo situadas em fendas minúsculas. Depois, desenvolveram um dispositivo de radar gerador de sinal de alta frequência, que possibilitava que o radar fosse gerado a partir de uma fonte que não era maior do que um cartão de crédito. Eles mais tarde estariam entre os primeiros a projetar uma televisão de tela plana com a largura de um quadro pendurado na parede. Todas as patentes foram aceitas com a explicação de que a suprema fonte de energia parece ser a radiação do ponto zero do contínuo do vácuo. As descobertas de Hal e Ken receberam um impulso inesperado quando o Pentágono, que classifica as novas tecnologias em ordem de importância para a nação, relacionou a tecnologia de carga condensada, como era chamada na época, a pesquisa da energia do ponto zero, como item número 3 na lista de assuntos nacionais essenciais, vindo depois apenas dos bombeiros invisíveis e da computação ótica. Um ano mais tarde, a tecnologia de carga condensada avançaria para a segunda posição. Com o governo dos Estados Unidos apoiando seu trabalho, Puthoff e Shoulders puderam escolher entre um leque de empresas privadas dispostas a financiar as pesquisas deles. Em 1989, por fim, aceitaram a oferta da Boeing, que estava interessada no minúsculo dispositivo de radar deles e planejava financiar o desenvolvimento do mesmo como parte de um grande projeto. Este último definhou por alguns anos e depois a Boeing deixou de ter os recursos financeiros necessários. Quase todas as outras companhias exigiam um protótipo em escala natural antes de começar a financiar o projeto. Hal decidiu criar a sua própria empresa para desenvolver o dispositivo de raio-x. Chegou a percorrer metade do caminho nessa direção, mas lhe ocorreu que estava prestes a fazer um desvio indesejável. Hal poderia ganhar muito dinheiro, mas ele só estava interessado no projeto por causa do dinheiro que poderia usar para financiar a sua pesquisa em energia. Ele calculou que fundar e administrar a sua empresa tomaria pelo menos 10 anos de sua vida, assim como o negócio da família de Bill consumir uma década da vida dele. Era bem melhor, raciocinou Hal, simplesmente procurar um financiamento para a pesquisa da energia propriamente dita. Naquele momento, Hal tomou uma decisão,
manteria sua mente voltada para o objetivo altruísta com o qual começara e, com o tempo, apostaria todas as fichas nele. Primeiro, o serviço, em seguida a glória e, por último, caso acontecesse, a remuneração. Hal esperaria quase 20 anos para que outra pessoa reproduzisse e expandisse suas teorias. A confirmação chegou em uma mensagem telefônica, deixada às 3 horas da manhã, que teria parecido arrogante, até mesmo ridícula, para a maioria dos físicos. Bernie Reich estivera concluindo alguns detalhes finais em seu escritório, em Lockheed, Palo Alto, preparando-se para se dedicar a uma bolsa de pesquisa que conseguira no Instituto Max Planck, em Garching, Alemanha. Bernie era um astrofísico que aguardava ansioso pela última parte do verão, que passaria fazendo pesquisas sobre a emissão de raio-x pelas estrelas, e achava que tinha tido sorte por ter conseguido essa oportunidade. Bernie era um híbrido estranho. Tinha uma postura formal e cautelosa no trabalho, que camuflava uma expressividade que encontrava seu escoadouro escrevendo canções folclóricas. No laboratório, contudo, ele era tão pouco inclinado a exageros quanto seu amigo colombiano Alfonso Rueda, respeitado físico e especialista em matemática aplicada da Universidade do Estado de Califórnia em Long Beach, que deixara a mensagem. Os físicos dificilmente eram famosos por terem algum senso de humor em relação ao trabalho deles, e o Rueda era um homem quieto e detalhista, com certeza pouco inclinado à presunção. Talvez aquela fosse uma pegadinha idealizada pelo colombiano. A imagem deixada na secretária eletrônica de Reich dizia o seguinte: "Oh, meu Deus, acho que acabo de deduzir. F igual MA."